bem-vindo ao canal Escatológico. Então, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, convocou uma audiência pública para tratar de aspectos relacionados ao aborto. Então, ela deseja ouvir argumentos pró e contra esse tema. Bom, na minha humilde opinião, isso aí já é mesmo um absurdo de que uma nação, ou de que autoridades de uma nação permitam-se tamanho papelão, que elas se permitam, ou permitam, ao menos a discussão desse tema. Então vemos que a nação moralmente já se encontra falida, ou à beira da falência moral total, permanente e irreversível. Porque o só cogitar, o só colocar em discussão o direito de um ser inocente concebido no ventre da mãe, realmente é o fim da picada. Porque aí vemos que não existe mais civilização. Estamos a caminho da barbárie total. Esse tema ele tem filigranas jurídicas, mas também há aí, sem dúvida, aspectos proféticos. Temos aqui, Daniel fala no capítulo 7 do livro de Daniel, nós lemos a respeito do anticristo, E ele fala, e aqui Daniel escreve, e ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos do Altíssimo, e intentará mudar tempos e leis, e eles serão dados em sua mão até um tempo e tempos e a divisão de tempo. Então fala aqui que o anticristo, que é justamente, então a palavra de Deus fala a respeito do espírito do anticristo e fala que muitos anticristos estão aí. O anticristo, que muitos aí parece que esperam mais o anticristo que o próprio Cristo, ele irá mudar os tempos e as leis. Mas os seus servos já estão fazendo isso. E então eles fazem um teatro que poderá ser aí, não, foi tudo jurídico, tudo aí foi analisado, não é? Analisamos tudo. Mas o espírito do anticristo é que está por detrás de um debate desses. Queira você ou não crer nisso. É o espírito do anticristo. Mudança de leis. Então vejam só. Juridicamente falando, esse pedido, ou esse tópico que está sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal nem deveria estar em pauta. Por quê? Bom, na verdade, no Código de Processo Civil existia uma coisa chamada possibilidade jurídica do pedido.
Então, se eu quisesse ingressar com uma determinada ação, seria necessário que o pedido fosse razoável, que o pedido estivesse de acordo com as normas regentes do país. A possibilidade material e a possibilidade jurídica desse pedido. Né? Por exemplo, eu não poderia pedir a Lua, né? É impossibilidade material a respeito do objeto, né? O objeto do pedido. Então, eu quero que seja aí homologado para mim a posse e a propriedade da Lua. Nem a NASA conseguiu, né? Então, agora a possibilidade jurídica do pedido, isso foi retirado do nosso Código de Processo Civil. Né? Então temos aqui, basta a pessoa ter legitimidade e interesse. Isso é a parte legítima, que se diz legítima, né? E interesse na causa, interesse no objeto do processo, o interesse no pedido, né? Então, apesar disso, entendemos que nenhum juiz, ministro, seja lá o que for, nenhum deputado, né, eles não podem nem exarar decisões ou sentenças ou criar normas ou leis que legitimem o aborto. Porque é bem claro, o artigo 8º do Código de Processo Civil, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Então, de certa forma, podemos ver aqui a possibilidade jurídica do pedido. Um pedido que viole qualquer uma dessas exigências, né? Então ele é um pedido impossível. Então, o juiz, ou seja lá o que for, o ministro, ele não pode exarar qualquer decisão favorável ao pleito dos abortistas. Porque está aqui bem claro. Ao aplicar o ordenamento jurídico, deve resguardar e promover a dignidade da pessoa humana. E o feto é uma pessoa. É uma pessoa em formação. Né? Então nós somos gerados, o ser humano é gerado no ventre materno, e ele está em formação, está se formando. E quando ele nasce, ele ainda vai continuar a sua formação. Vai ser bebê, vai ser criança, adolescente, adulto, né? Vai ser jovem, vai ser adulto, vai ser velho e finalmente, né, se a natureza seguir o seu rumo, morre, naturalmente. Mas eles querem o quê? Impedir a natureza. Por quê? Porque o espírito do anticristo deseja modificação de leis. Então eles vão fazendo aos pouquinhos. Né? Já tiraram aqui do Código de Processo Civil a possibilidade jurídica do pedido. Entretanto, o artigo 8º impede, né, desconsiderar, né, ou permite, né, na verdade, permite desconsiderar pedidos que infringem esse artigo 8º. Porque o juiz deverá atender aos fins sociais, às exigências do bem comum
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana. Então, está bem claro que esse absurdo, juridicamente falando, é um absurdo a análise de tal pedido. E também é um absurdo muito maior que ele seja provido de alguma forma. Outra coisa, aí eu tenho aqui, vejam só quem escreveu esse livro, né? Olha só aí quem escreveu. Ó o nome aqui. Tá aí. Ele fala aqui a respeito dos direitos universais, né? Primeiro ele fala aqui a respeito, ele fala sobre o direito adquirido. Fala sobre o direito adquirido. Direitos fundamentais do ser humano, gerações de direitos fundamentais e ele fala aqui: não é impróprio afirmar que todas as pessoas são titulares de direitos fundamentais e que a qualidade de ser humano constitui condição suficiente para a titularidade de tantos desses direitos. A qualidade de ser humano. Um feto de tartaruga vai se transformar ao final em quê? Em tartaruga. Um feto de um macaco vai se transformar em macaco. Um feto de uma girafa em girafa. E o feto de um ser humano vai se transformar em quê? Quisesse eu se transformasse em javali. E aí teria seus direitos assegurados. Mas não. Ele se torna uma pessoa humana. Um ser humano em formação. E ele diz aqui no livro dele, esse ministro, agora ministro, né? Só de passagem, viu? Vocês estão aí de passagem. Não ficam achando que vocês são maiores do que Deus, não, viu? Entendeu? Membros do Supremo Tribunal Federal, ou de qualquer outro tribunal aí, vocês não são Deus, não. Não são seres humanos. Sentem dor de barriga, dor de dente, estão ficando velhinho, vai cair os dentes aí, precisa da terceira dentição, vai lá no dentista, né? Dinheiro para isso vocês têm. Então tá aqui, ó. A cláusula pétrea da garantia do direito adquirido. Fala aqui. Reforça-se o argumento com a invocação do texto do artigo 5º, 36 da Constituição Federal, que impede a lei de prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, um ser humano em formação, ele tem o direito adquirido em terminar a sua gestação. Tem o direito adquirido de que a sua gestação termine com o nascimento. E que a gestação siga o seu processo natural. A não ser que a mãe esteja em perigo de vida, que aí o bem maior aí seria da mulher, que ela é capaz de gerar a vida, né? Então preserva a vida dela para que, quem sabe se dá vontade de Deus, se for da vontade de Deus, ela gere outra vida. Não é? Porque Deus colocou em toda mulher normal o desejo de ser mãe. Então, as pessoas hoje, você pode ver aí que elas correm atrás, as mulheres hoje adiam o sonho da maternidade e correm atrás depois de outras opções, Mas aí não vamos entrar no mérito. Entretanto, assim como todo homem normal quer
ter uma mulher. Quer ter uma mulher. Agora, se a decisão da pessoa em não ter filhos é outra coisa. Não significa também que ela não seja normal, né? Mas é o que está no DNA do ser humano. Construir família, crescer e multiplicai-vos. É uma ordem que Deus colocou. É uma ordem natural de Deus. Crescer e multiplicai-vos. E isso ficou no DNA do ser humano, é a voz de Deus. Devemos crescer, nos multiplicar. Então, ser humano, a humanidade normal, eu diria que a humanidade que não está ajoelhada, não está manipulada por ideologias de esquerda, porque são esses caras, que são servos de Satã. Então, a humanidade ela deseja cumprir essa ordem. Deseja também proteger os seus filhos. Os filhos no ventre, os filhos fora do ventre. Porque o próprio Senhor Jesus falou, se alguém, por pior que seja, se o filho lhe pedir um pão, vai lhe dar uma víbora no lugar do pão? Então, se você é um cara ruim, se você é um comunista, se você aprova aborto, eu duvido, meu amigo, que você dê para um filho teu uma pedra no lugar de um pão, se ele pedir pão. Papai, me dá pão. Porque até você, comunista ordinário, esquerdista, até você tem amor por aquilo que saiu de você. Mas, infelizmente, comunismo, socialismo, essa pouca vergonha, esse negócio de nós não termos obrigação de cuidar de uma criança inocente no ventre, não termos obrigação e nem nos importarmos com a moral das crianças, não submetê-las a coisas ruins, isso é bom só para os outros. Porque vocês querem que a filha de vocês case, ou algum comunista aí me fale aí, meu irmão, quer uma filha prostituta, um filho drogado ou bandido? Não, vocês não querem, mas vocês defendem uma ideologia que é justamente contra tudo o que é normal. Vocês defendem essa ideologia, mas não defendem para vocês, mas sim para os outros. Então eu espero que um dia essa nação volte a ser uma nação abençoada por Deus. Porque do jeito que está indo, é só ladeira abaixo. Fecha logo esse lugar que não serve para nada, pô. Fica a dica.